Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan. Mais uma vez a gente volta aí com esse projeto que já fizemos outros momentos, né? Saúde e Performance TV. Dessa vez com uma estrutura muito mais elaborada aí para a gente conseguir entregar um conteúdo bacana para vocês. E eu não poderia deixar de contar com a presença de um cara que já participou outras vezes, que é um grande profissional, uma excelente pessoa, o pai do Santiago e da Úrsula, né? Nova fase. Nova fase. O professor doutor Thiago Volpe Braz, muito obrigado mais uma vez, professor, por você participar aí desse bate-papo. A gente vai tentar falar muito aí, né, da área de saúde, de performance também, com toda a expertise que o Thiago tem, né, tanto em questões teóricas, né, que são muito importantes, né, de uma formação muito forte mesmo, e de uma atuação prática também bastante importante. Ele vai falar de alguns pontos que são fundamentais aí para todo mundo que busca mais saúde, que busca melhora de performance, também para profissionais da área. Então, obrigado, professor, por você aceitar esse convite mais uma vez, tá aqui trocando essa ideia com a gente. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais aí para a galera, para conhecer um pouco mais de quem é o professor Thiago Volpe Braz. Claro. Renan, te agradecer, parabenizar você mais uma vez também pelo projeto, né? É algo aí muito importante para a nossa área, levar informação, ter convidados, né? E agradecer a oportunidade, né? Eu sou o professor Thiago Volpe, como você falou, tenho doutorado em Ciências do Movimento Humano, com pós-doc também, né? Já trabalhei com esporte de alto rendimento, hoje trabalho com assessoria esportiva voltada ao alto rendimento ainda, né, com monitoramento do treino aí. Espero trazer essa informação para as pessoas também, mas estou diretamente envolvido agora com o treinamento aí físico mesmo aplicado a diferentes tipos de pessoas, né? Então, coordeno um projeto na cidade americana, voltada aí ao Sistema Único de Saúde, né, ao SUS, onde a gente atende aí 400 pessoas por semana. Sou empreendedor também, tenho alguns projetos por fora, então a gente vai poder conversar bastante sobre isso aí. Isso é muito interessante, cara. Já vamos começar num ponto bacana aqui, porque algumas pessoas até se assustam um pouco quando escutam que um profissional de educação física trabalha no SUS, de alguma maneira, né? Mas como assim? Especificamente, qual é a sua atuação dentro do Sistema Único de Saúde e como um profissional de educação física pode agregar para uma cidade, para uma região, enfim, para o país, né? Dentro desse contexto de atuação aí. Nossa, Renan, isso é muito legal, né? Isso falar também. A nossa profissão, a educação física, o profissional de educação física, o CBO, né? O Cadastro Brasileiro de Ocupação, ele é novo, ele é de 2018. Então a entrada do profissional de educação física aí para atuar em UBSs, em hospitais também, né? Na reabilitação especializada, a gente fala esse termo reabilitação. Tem alguns discursos aí nesse sentido, mas hoje o profissional de educação física ele está sendo altamente solicitado nesse tipo de ambiente, apesar de ser novo, né? Desde 2018 oficializado. Eu já estou desde 2012, então já passei diferentes fases, né? Tem algumas características importantes, porque esse profissional hoje, ele é um dos centros, né? A prática de exercício físico e a diferença, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, tem diferença de exercício físico e atividade física, é até uma forma da gente atuar aí no SUS nesse sentido, mas hoje numa equipe multiprofissional, o profissional de educação física ele tem um papel fundamental, então ele atua de diferentes formas, mas principalmente pensando assim no controle das DCNTs. O que é isso aí, né? Doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente fala das três principais hoje, que é diabetes, hipertensão e obesidade, o exercício físico, ele entra como um pilar desse processo, né? É uma terapia ativa fundamental. Só para vocês entenderem, tem duas formas de você tratar essas doenças, com a terapia passiva e a terapia ativa. A terapia passiva é você parado, né? Esperando a saúde chegar, mas assim, faz parte do processo também. Tomar remédios para tratar essas doenças. É a terapia passiva, é qualquer tipo de intervenção que você receba nesse sentido. E as terapias ativas, que envolvem um quarteto, né? A gente pode falar sobre esse quarteto também bastante, mas o ideal é combinar a terapia passiva e ativa sempre. Só a passiva a gente já tem uma noção de que não resolve o problema, né? As terapias ativas, elas são 4 principais.
A inserção do exercício físico para o controle dessas doenças, aí entra o profissional de educação física. O controle, a melhoria da qualidade alimentar, que entra o profissional da nutrição, como uma terapia ativa forte também. Hoje, a OMS separa o sono nesse quarteto, né? Então, melhorar a qualidade do sono da população, tem muitos estudos saindo sobre isso, incluindo exercício também. E o que a gente chama de ARE, autorregulação emocional, que entra o papel do profissional da psicologia e da educação física. A gente atua muito nesse sentido também, porque a gente fala de comportamento frente ao exercício. Então, só nisso que eu já falei, tem diferentes frentes da atuação da educação física hoje dentro do SUS aqui no Brasil. Eu, na minha prática lá, até ia perguntar para você também a experiência que você tem aí, né? Acho que você pode comentar com o pessoal. Mas eu atuo com prescrição de exercício no período da manhã, né? Dentro dos grupos que a gente faz a divisão. E à tarde eu só atendo com consulta especializada. Especializada no quê? Na educação física. Então, hoje é interessante porque dentro de uma UBS que eu trabalho, uma unidade básica de saúde, a nossa agenda, ela está do lado dos médicos, ela está do lado do fisioterapeuta, ela está do lado do nutricionista. Então, assim, eu gosto de falar muito sobre isso, eu brinco com as pessoas lá, minha agenda está para 5 semanas depois. No mesmo patamar de um médico, né, que atende clinicamente ali a população, que é um serviço que a população valoriza muito, né? A gente valoriza ter acesso ao médico. Você deveria valorizar também, já deixando uma primeira fase aí para você poder levar isso em consideração, valorizar também a presença do profissional de educação física ali dentro desses locais que ofertam gratuitamente para vocês ali a prática de exercício a partir da gestão pública, né? Então essas consultas que a gente faz lá, o pessoal procura bastante. E a fala que a gente tem inicialmente é que, nossa, eu não sabia que um profissional de educação física atendia dentro de um consultório, que tem a maca, que tem os equipamentos, uma fita métrica, tem um aparelho de pressão arterial para medir a frequência cardíaca. É a fala que eu mais escuto lá, né? Não sei tua impressão também aí dentro da sua prática, né? Exatamente isso. Parece que a gente está fazendo uma coisa que não é da nossa área, inclusive, né? Isso aí é fundamental, né? É muito importante esclarecer isso, né? De forma educativa mesmo para a população de uma forma geral, que o profissional de educação física, ele deve estar inserido em diferentes âmbitos. É lógico que cada profissional com a sua especialização, mas a gente percebe, inclusive existem dados para isso, em que cidades que proporcionam à população, eu até queria que você falasse um pouco disso, proporciona a essa população aí acometida por doenças crônicas não transmissíveis um programa de atividade física que leva em consideração o longo prazo, né? Isso também é importante. E aquelas cidades em que não conseguem ofertar isso à sua população, o quanto isso afeta diretamente na saúde dessas pessoas, né? Inclusive nos custos financeiros que o Estado tem para controlar essas doenças. O número de consultas com o próprio médico diminui bastante, né? A reincidência de atendimento de urgência e emergência. Então, assim, a atuação do profissional de educação física poderia enriquecer muito a saúde de uma cidade, né? Infelizmente, não são todas que oferecem isso. A gente está falando aqui da atuação do Thiago, ele é de Americana, né? E então, até veio de lá para cá, muito obrigado. Fica aí o exemplo para as demais cidades. Inclusive, se quiserem, né, entrar em contato para, de alguma forma, expandir esse tipo de projeto, tenho certeza que você está sempre aberto a conversar sobre isso, né? Claro, não, lá a gente recebe bastante visita de outras prefeituras, pessoal. Eu já estou há 11 anos, né, no SUS ali, já passei diferentes fases, com diferentes tentativas de projeto, né? Isso depende muito de quem está na gestão também, mas quase sempre a gestão, quando você pega um bom gestor pela frente, isso serve aí para os municípios da forma que você falou, que tem um olhar em cima disso, são gestores que vão abrir bastante a possibilidade de reter esse tipo de trabalho, né? Até porque hoje o próprio Ministério da Saúde tem muita verba chegando para os municípios nesse sentido, para estimular a prática de exercício. Você falou de dados aí, isso é importante comentar. O pessoal pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, né, pelo Instagram e assim por diante. A gente vai deixar aí o contato para vocês. Mas a contratação de profissionais de educação física hoje na saúde, em termos de gestão federal, estadual e municipal,
cresce em média 200 a 300% por ano, desde 2018, que quando começou esse controle. Então, assim, muitos gestores estão se atentando para isso, o que é bom, né? A população apoia muito esse tipo de trabalho e desde já também comentar assim, que a inserção da educação física na saúde é diferente da inserção, a abordagem de exercício em relação ao esporte, que isso a gente já tem maciçamente. Isso a gente pode comentar um pouquinho também dessas diferenciações. Mas veja, o crescimento é exponencial e isso vai chegar forte. O gestor que está escutando a gente aí a nível municipal, por exemplo, que se atentar para isso, já invista nisso diretamente, né? Nessa relação da educação física dentro das UBSs, hospitais e ESFs, né? A estratégia da saúde da família, porque é algo que todos os governos vão apoiar, dependente aí da opção aí política, né? Existem muitas verbas, muitas políticas voltadas para o aumento da prática de exercício dentro do contexto populacional, que isso que é o mais importante, né? Trazer isso de forma maciça. E aí envolve toda uma política setorial por trás, né? Ofertar mais espaços para a prática de exercício, ofertar mais profissionais capacitados para poder interagir diretamente com os pacientes, a população em si, e propor soluções a partir desse contexto, né, a nível de comunidade, a nível de município, mas é algo que veio para ficar. Então, o gestor que se atentar para isso cada vez mais cedo nesse sentido e vincular esse tipo de trabalho a equipes multiprofissionais, ele vai estar na frente. Ele vai estar na frente e isso tem uma implicação grande. Você falou da questão financeira, né? A gente já sabe, tem muitos estudos mostrando isso, pessoal. A cada um real investido em exercício ou atividade física, pode ser o profissional de educação física, né? A nível epidemiológico, a nível do SUS, você economiza 10 a 12 reais, por exemplo, na diabetes. A metformina, que é um remédio bastante utilizado pelo paciente diabético no SUS, que ele recebe de graça, a gente conseguiria reduzir a dose. Só de reduzir a dose já está interessante, né? Em vez de tomar uma dose, 2 doses, tomar uma dose. Né? Isso já tem um impacto gigantesco a nível financeiro para qualquer município e para qualquer estado. E é como nós falamos no começo, a terapia ativa e a passiva. A ativa sempre vai ter maior possibilidade de resolver do que a passiva. A passiva é um controle, que são os remédios. Você controla a doença. No caso da diabetes, você usa um remédio para controlar o nível de açúcar no sangue. No caso da hipertensão, você usa um remédio para controlar a pressão alta. Mas diretamente ela não resolve o problema. Você está controlando. E a tendência é que ao longo prazo essa dose vá aumentando, mesmo fazendo controle, né? Se a gente está falando só de terapias passivas. Né? E esse é o ponto central, viu, Renan? Cara, a gente estava conversando sobre isso, porque assim, se você for para a OMS a nível mundial, eu sou mineiro, eu vou usar esse tipo de frase. Eles já abriram um bico. Já tem posicionamento falando o seguinte: da forma que a gente está atuando, né? Com os atuais meios que a gente tem de atuação, a gente vai gastar cada vez mais e vai resolver cada vez menos o problema. Então, vou dar só um exemplo rapidinho. Eu não estou falando que os remédios não são importantes, eles são fundamentais. A descoberta aí do princípio ativo da metformina aos 50, 60 anos atrás revolucionou o tratamento para diabetes. O pessoal falecia com 40, 50 anos com essa doença. Hoje em dia não, tem insulina sintética também. Então os remédios eles aumentaram a expectativa de vida das pessoas, sem dúvida. Mas a questão é que cada vez mais se gasta mais com esse tipo de tratamento, com medicamento, com controle, com inserção, e cada vez mais a gente tem a presença da doença. Se você pegar o exemplo dos Estados Unidos, é o país que mais investe em promoção, prevenção e tratamento da diabetes, é o país que mais cresce anualmente em termos populacional, né? Tem um cálculo em relação a isso em milhões de dólares, né? É o país que mais tem esse crescimento. Então, ou seja, não é a quantidade de dinheiro que você investe, e sim a forma que você investe. Se você entrar no site da OMS lá, eles colocam isso, olha, se a gente fizer uma previsão para 2030, 2035, atuando da forma que a gente está atuando, a gente não vai conseguir resolver e vai aumentar cada vez mais os problemas. A solução está na terapia ativa. Então a gente já sabe disso há muito tempo. Então a nossa, e o profissional de educação física tem um papel fundamental nisso, porque ele é uma das partes principais dessa terapia ativa. Então a gente tem que entrar mesmo com um processo maciço
de inserção de terapia ativa para que a população dependa cada vez menos, né, desse tipo de tratamento. Nós estamos falando da diabetes, mas serve para qualquer doença. Câncer, qualquer situação que envolva aí, utilização de remédio, vai cair nessa situação. Então, você tem remédio para câncer no SUS que custa 9, 12 mil reais. Se você investir num profissional de educação física e atender umas 10 pessoas ali nesse sentido, provavelmente você consiga. Provavelmente não, né? As evidências já mostram, pessoal. Que nem eu falei, a cada R$1 investido em exercício a nível de SUS, a gente economiza 10 a 12 reais. A questão é, por que que a gente ainda não consegue fazer isso maciçamente? Mas eu sou otimista, tá? Eu venho aqui trazer uma mensagem de otimismo. Eu falei que o CBO é de 2018 e esse crescimento vem aumentando a cada ano. Então, eu vejo com bons olhos assim, a gente vai ter muito a necessidade de profissionais de educação física abordando o treinamento físico na área da saúde. É um recado até para quem é profissional e está assistindo a gente. Vai ser um nicho do mercado de trabalho. Porque quando a gente vai hoje para as academias mais tradicionais, infelizmente, né, por N motivos, a gente pode conversar sobre isso um pouquinho, mas não dão conta muito de atender essa população que eu atendo lá, né? Hoje eu trabalho lá com essas DCNTs, hipertensão, diabetes, obesidade, trabalho com sarcopenia e dinapenia. O que é isso aí? Perda de massa muscular e perda de força no processo de envelhecimento. Então eu tenho um grupo lá nesse atendimento que a média é 78,8 anos. Né? Eu falo assim, quem abrir uma academia especializada nesse grupo que eu tenho de quinta-feira lá, uma academia boutique, né, que a gente fala, que é um atendimento mais para 4, 8 pessoas, mais nichado, você nunca vai ter falta ali de paciente ou aluno cliente para tratar nesse sentido. Porque, infelizmente, esses modelos low cost que a gente fala, que tem a sua pegada mais voltada aí para adulto jovem, né? E não estou questionando também o modelo, porque é um modelo lucrativo para quem está gerenciando isso, mas não dá conta muito de atender esse público, né? Acaba virando até, viu, Renan, um ambiente aversivo para essas pessoas. Porque as pessoas às vezes chegam lá, não sabem nem pôr o pezinho lá. E outra coisa, olha para o lado, não vê ninguém parecido com ela. É um outro tipo de conversa, é uma outra abordagem. Então eu vejo assim que a nossa área, o grande público, é muito mais nessa questão das DCNTs e da saúde do que propriamente dito a gente pensar, nada contra também, eu trabalho com isso, né? Mas pensar diretamente em estética corporal, hipertrofia, ganho de massa muscular, que é importante também, a gente pode falar disso aí para pessoas que têm doença, né? Mas que extrapola um pouco essa questão de só pensar em estética corporal, né? Tem um ponto bem importante que eu acho que você precisa destacar, que é assim, a gente está falando em números, né? O quanto a terapia ativa, o quanto o exercício físico, vamos colocar assim, conseguiria melhorar a saúde da população de uma forma geral. Mas eu quero que você explique para quem está assistindo a gente agora, em que ponto, por que uma pessoa que tem hipertensão, o que vai acontecer no corpo dela quando ela começar a fazer atividade física, e por que ela precisa fazer essa atividade física durante um longo período. E não apenas ir para academia, e muitas vezes eu vejo isso acontecendo, tá? Porque a maioria dos alunos que eu recebo já fizeram esse caminho de ir para uma academia de rede, né, e tal, que tem um valor acessível, que tem uma baita de uma estrutura incrível que oferece, mas o que essas pessoas precisam de fato é do serviço, é do acompanhamento bem feito. E aí chegam lá dentro, elas criam essa aversão, e normalmente essas pessoas já têm uma resistência maior ao esforço, né? Seja ele qual for. Então elas acabam achando, isso aqui não é para mim. Então eu quero que você fale para elas o porquê que isso é sim para elas. A dona Maria que está lá com diabetes, com hipertensão, por que ela tem que fazer alguma coisa? O que é que isso vai mudar de fato na vida dela? Então vamos lá, dona Maria. A primeira pergunta que eu faço em consulta é isso, pessoal. Acho isso é fundamental, tá? E a educação física tem muito a contribuir. Esse já é um diferencial da atuação na saúde em relação à atuação em ambiente mais fitness. É você trazer a experiência prévia que essa pessoa teve em relação ao exercício. Quase sempre, essa dona Maria, eu tenho muitas lá, elas vão dar risada de mim agora. Elas entram nesse processo de treinamento com aversão ao exercício mesmo, com desprazer, né?
estão ali por um motivo que gera uma motivação, né? Quase sempre ali motivada, às vezes, pelo médico. Não, se a senhora não começar a fazer exercício, vai acontecer isso, isso e isso, ela pode vir até a falecer. Aumenta a chance em tantos por cento de infarto do coração. E aí a pessoa chega com esse motivo. Ah, tô aqui, professor, mas eu não gosto, né? Eu pergunto isso. Conta um pouquinho para mim, como é que foi esse último ano seu em relação à experiência com o movimento humano? E aí a pessoa começa a falar. Ah, eu não gosto, eu odeio pegar peso, né? A gente sabe que é importante, hein, pessoal, né? Tem uma aversão grande em ficar deitada, em pegar peso, em suar, em várias situações, né? Sente dor, vem com lombalgia, às vezes vem com hernia de disco, tá tendo ali o desprazer da dor, chega com dificuldade de se movimentar, a expressão corporal não é a mesma. Então a primeira coisa que eu faço é sempre isso, é entender as experiências prévias que essa dona Maria já trouxe. E dali eu falo para ela, olha, eu não vou te dar muita informação hoje, mas a senhora vai conseguir, daqui a um tempo, começar a ter mais prazer e divertimento com o que a dona Maria vai estar fazendo. E realmente é isso que acontece. Então, que nem você falou de não desanimar, e eu acho que isso é um recado importante que a gente pode dar com profissionais mais maduros aí dentro da área. Sempre vai ter o local certo, o tipo de exercício certo e a abordagem profissional certa para você se movimentar. Então guarde esse recado. Isso vai ser importante para você. Na verdade, o que a gente busca é que você possa viver a longo prazo com o exercício. Não é uma corrida. A prática do movimento humano, o exercício físico, ela tem que fazer parte da sua rotina. A questão é como te ajudar a elaborar a longo prazo um processo que sustente você fazendo exercício. Esse é o ponto para você dialogar com o profissional que você trabalha. E aí tem várias dificuldades mesmo. E é um processo, né? Uma das barreiras principais, Renan, que a gente encontra pela frente lá muito, eu sempre falo assim, são 3 iniciais, né? Que primeiro é a localização de onde você vai fazer o exercício. Segundo, é o que a gente chama de envolvimento social. E terceiro, a qualidade do profissional. O pessoal acha que é assim, né? Nossa, eu vou pegar um personal bom, gosto daquele professor. É importante? É importante. Mas não é a principal barreira. Então, assim, escolha a localização, de preferência algo que esteja encaixado na sua rotina, porque você tem que pensar nisso a longo prazo, então você precisa gerir isso com o seu tempo, né? Imagina você tendo que... eu tenho pacientes lá que pegam 2 ônibus para virem de um bairro e fazerem exercício comigo em um dos núcleos que eu tenho lá, uma das unidades básicas de saúde. Eu falo para ela assim, ó, eu trabalho com exercício, eu sou atleta, fui ex-atleta, ainda treino 5, 6 vezes por semana. Se eu fosse você, trabalho com exercício há mais de 20 anos e hoje sou professor na área. Se eu fosse você, eu já tinha desistido. Porque ela pega 2 ônibus, 1 hora para poder ir lá e fazer o exercício. Ou seja, a localização para ela não é uma barreira tão forte, mas a gente sabe que para a maioria das pessoas vai ser. Então escolha algo que esteja relacionado à sua rotina. Ah, vai pegar as crianças na escola, ou teve um tempo no serviço, ou um determinado horário que encaixou na sua rotina, separe. Eu falo muito isso também, eu tenho essa frase, né? Quando você vai num profissional de saúde, no meu caso aqui, ó, você vai me procurar lá, por exemplo, eu vou te falar assim, a primeira coisa que eu preciso sua não é nem do seu dinheiro. Eu preciso do seu tempo. Você está disposta a separar um tempo da sua semana, da sua rotina para a gente investir em algo? Aí eu vou te ajudar. Se a pessoa não tiver o tempo, a gente busca estratégias para ela tentar achar, mas ela vai ter que investir o tempo dela, não é só o dinheiro. Saúde é tempo. Eu falo isso. Saúde é investimento do seu tempo. Investimento do tempo para uma boa alimentação, que aí, assim, acho que você vai trazer também em futuros podcasts o pessoal da nutrição para falar, né? Você precisa preparo dos alimentos, tem uma série de estratégias, né? Tempo, vai exigir tempo. O exercício é a mesma coisa. Então a primeira barreira é a localização. A segunda é o envolvimento social. É assim, eu e o Renan, nós estamos conversando hoje aqui, acho que se deixar a gente vai conversar a tarde inteira sobre exercício e coisas boas aqui, porque a gente gosta disso. A gente está envolvido socialmente. Então você tem que ir para um lugar que você se sinta bem. Ah, é a praça do lado da sua casa? Ah, é aquele grupo de dança que você tem amizades? Ou seja, envolvimento social, você precisa sentir bem.
E aí, Renan, eu falo assim, hoje eu estou estudando muito a neurociência do exercício. O exercício precisa gerar 3 coisas para essa dona Maria. Guarda isso, pessoal. Primeira coisa, sensação de competência. Segundo, sensação de autonomia. E terceiro, o cérebro precisa entender que durante o exercício você está se relacionando bem com os outros. Então imagina um idoso chegando numa low cost aí, ele olha para o lado, ele é um ambiente totalmente aversivo, parece que ele está numa selva com um monte de leão. O cérebro dele não vai entender isso aí, isso não vai gerar adesão a longo prazo. Isso quebra muito a motivação. Então guarda isso, competência, autonomia e relacionamento com o outro. Competência, você tem que fazer movimento que você consiga fazer. Você chega num ambiente aí que o cara pede para você dar uma pirueta no ar, fazer um polichinelo, um burpee. Eu brinco com esse burpee aí, já fiz bastante também. Mas não é o momento para você fazer ainda e você nem consegue executar, nem sabe o nome do exercício, vai gerar uma sensação de incompetência. Então isso, no início, deve ser muito pensado pelo profissional. Principalmente no primeiro e segundo mês. Para tentar desconstruir, como eu falei, essas experiências prévias que as pessoas trazem, que quase sempre são negativas com o exercício. Eu, por exemplo, no meu caso lá, né? Tem alguns grupos que estão começando que se a gente colocar as pessoas para fazerem muitos exercícios deitados, né? Tem muita gente que toma remédio para hipertensão, tem alteração de tônus vagal, tem tontura, tem hipotensão, só que a pessoa não sabe disso. Mas a sensação com o exercício ali é ruim. Se a gente fizer isso por 1 a 2 dias, na outra semana não volta 60%. Então, assim, essa discussão também de qual é o melhor exercício, tudo isso é importante. A parte biomecânica, eu já estudo bastante isso também. Mas num primeiro momento, a gente precisa gerar um impacto nas pessoas, um impacto de retenção desse indivíduo. Então, guarda isso. Se você vai fazer exercício, preza por essas 3 coisas. Você precisa se sentir competente. Não é que você vai fazer o que você quer, não é isso. Mas são coisas que são importantes para o seu cérebro para gerar motivação intrínseca. E isso sim vai gerar prazer a longo prazo. É isso que gera o processo de envolvimento a longo prazo com o exercício. Ninguém precisa chegar para o Renan e falar, você precisa fazer exercício, Renan. Faz mais de 20 anos que ele faz. A motivação dele é intrínseca. E não é só estética corporal. Ele entende perfeitamente como o corpo dele vai se sustentar em relação a isso. Então, teoria das necessidades psicológicas básicas. Autonomia, competência e relacionamento com o outro. Se você jogar isso para o ambiente de exercício, aí é uma mágica. É a cola necessária para sustentar a longo prazo o exercício. E para as pessoas que têm patologias, isso é fundamental. Né? Mostrar para elas que é possível elas terem isso. Para você que é jovem que está assistindo esse podcast, você já deve entender isso aí. Você chega numa academia, é a sua vibe ali, pô. É o seu cenário. É a moçada com camisa regata. É o que você gosta de conviver, as suas conversas. Tem as paqueras também, tem tudo. Tem o prazer da motivação por melhorar o desempenho. A gente precisa entender que as pessoas têm diferentes motivos para estarem ali. E que esses motivos vão gerar diferentes motivações. Né? Então, isso vai ser um diferencial aí no início para essas pessoas. Então, do ponto de vista do exercício, é fundamental a gente quebrar essas 3 barreiras iniciais, né? Localização, envolvimento com o outro ali ou o local e ter um bom profissional pela frente. E o profissional saber lidar com essas situações básicas que eu falei. Competência e autonomia. Autonomia, né? Se chegar lá, não é todo mundo que lida bem, né, Renan? Com o professor Carrasco, pô. Falo isso aí. Gritando lá, não, tem que fazer isso, vamos lá, vamos lá. E a intensidade, isso é importante. E tem um momento certo dessa abordagem. E tem algumas pessoas que lidam melhor com isso, mas não são todas. Quando você pega esse público aí com DCNT, 90% opta por professores mais cordiais, mais educados, que acolhem, que não espantam, né? Que não gera uma sensação de aversão. Isso aí é legal a gente falar também, porque quando você está do lado ali cobrando a pessoa, aí entra a ideia você está reforçando a sensação que a pessoa tem com o exercício. É o que a gente chama de pensamento associativo.
no início, com essas pessoas, a gente tem que dissociar um pouco o pensamento em relação ao exercício. Eles não lidam bem com acidose, com sudorese, né? Tudo isso gera desconforto. Então, essa abordagem do professor Carrasco que eu falo, vamos falar isso aí para não ter problema também, é aquele professor que está do lado lá sempre cobrando, sempre falando, nossa, mas você é preguiçoso, você não consegue fazer isso aí, semana passada você fez. Não é esse tipo de abordagem, na maioria dos casos, que essa parte maior da população necessita. Não sei se você vê dessa forma também. Sim, e só complementando isso que você disse, quando a gente vai falar de pessoas que têm já uma alta performance, que têm um histórico de treinamento, elas não têm uma evolução linear. De assim, toda semana eu tenho uma progressão de carga o resto da minha vida. Essas pessoas que têm uma grande experiência no treinamento, que já fazem isso há muito tempo, elas têm semanas em que vão ter um desempenho menor, porque isso envolve outros aspectos, que não é só o físico, né? Não é só o motor, aliás. E ainda mais essas pessoas que já não estão acostumadas a trabalhar com resistência, por exemplo. E muitas vezes as pessoas que iniciam esses programas, elas têm essa ideia na cabeça. E que se hoje eu faço algum exercício com 10 quilos, eu jamais vou poder fazer com menos que isso. O mês que vem tem que ser 20, o outro 30, o outro 50, e não é bem assim que funciona, né? Não, não é bem assim. E assim, né? Você falou aí do treinamento de resistência. Tem algo que o pessoal tem estudado bastante agora, que é a resiliência com o exercício. Esses caras que treinam ciclismo, triatlon, prova de meia e longa duração, tem algo que foi descoberto recentemente, que é essa relação com a resiliência. Em algum momento do exercício ali, eles sobressaem o conhecimento da fisiologia, que nem você falou. Isso está chegando para a musculação agora. Eu tenho feito algumas pesquisas em contato com algumas pessoas para a gente investigar isso um pouco melhor, que é a questão da teleantecipação do esforço. O que isso significa isso aí? A pessoa, a gente tem no cérebro algumas células que lidam bem com temporalidade. Então, no caso aí do ciclismo, né? Se você falar para um ciclista que vai fazer um treino de 20 quilômetros, o percurso que ele vai percorrer, ele já vai calcular no cérebro dele o esforço que ele tem que fazer para os 20 quilômetros. E esses atletas de prova de meia e longa duração têm facilidade nisso. Tem recentemente, né? Depois só me lembro esse outro ponto que você falou aí da questão psicológica, mas quando a gente compara o recorde da maratona foi quebrado agora, né? Dentro dessa gravação que a gente colocou o Kiptum, em relação ao Kipchoge. Os dois são quenianos. Quando você analisa o pace dos dois, uma característica forte desse recorde mundial novo é que o Kiptum, que bateu o recorde, provavelmente ele vai baixar de 2 horas agora, né? Vai ter outras maratonas. Ele é a terceira maratona que ele participou e já quebrou o recorde mundial. Isso. Então o cara é fenomenal. Ele tem 22, 23 anos. E quando você analisa o pace dele, é diferente do Kipchoge. O Kipchoge, ele tem um pace em U, né? Ele é linear, na verdade, né? Ele se esforça do início ao fim, né? Então, qual que é a ideia? Ele começa numa velocidade maior e vai abaixando, no final da prova ele vem uma queda. No caso do Kipton, é o contrário. A partir do 30º, 30 km, 35 km, ele vai aumentando a velocidade dele. Completamente diferente. É um outro tipo de pace. Então, até os 30 km, eu publiquei isso aí no meu Instagram também recentemente, tem essa análise aí de 5 km, 5 km, mas você não tem a mínima noção que ele iria bater o recorde. E tem trecho do 35 ao 40 ali que ele melhorou 1 minuto e 40 em relação ao Kipchoge. É algo assim, o atleta de alto rendimento, é algo fenomenal. 1 minuto e 40 em 5 km. E o cara consegue aumentar a velocidade até o final. E eles atribuíram isso ao quê? A esse processo de resiliência que eu falei. Durante a prova, o atleta vai percebendo sensação de competência também, e ele vai percebendo que ele pode bater o recorde. Então ele vai ganhando aporte no sistema nervoso central para ter mais energia em final de prova. E isso é algo muito, muito pouco explorado em treinamento. Ninguém treina isso, viu, Renan? Então uma dica legal para o pessoal. Treinar em condição de fadiga. Triatlon, ciclismo,
Por quê? É na condição de fadiga, nesse caso aí, 25, 30 km, o atleta já está ali com uma fadiga instaurada. E a partir daquele momento você tem esse processo de resiliência aí, da teleantecipação do sistema nervoso central. Ele analisa o quanto falta. Tanto é que tem vários atletas que antes de terminar a prova quebram, né? Já sabe que não vai atingir aquele tempo lá e quebra. Ou começa a aumentar a frequência cardíaca, a acidose, porque sabe que não vai quebrar o recorde pessoal, por exemplo. Então, já começa a perceber mais fadiga e não consegue manter a velocidade até o final daquela situação, né? Essa sensação de que pode quebrar o recorde, essa sensação de que está em primeiro lugar, segundo, isso aumenta o potencial de desempenho. E aí você vai pensar no campo físico, né? Se a gente pensar em velocidade, qualquer medida física, a gente não consegue entender isso. Você tem que ir para o aspecto da percepção do indivíduo em relação ao que ele está fazendo, a intensidade ao volume. No treinamento de força, como é que você pode utilizar isso aí, né? Eu uso isso muito lá com os pacientes também. Às vezes a gente dá tem 3 formas, né? Quando a gente vai montar uma periodização, você já elabora lá, você tem que fazer tantas séries, tantas repetições, o cliente, o aluno já chega sabendo o que ele vai fazer no treino. Mas uma outra abordagem é você lidar com o estado dele do dia, que nem você falou. E uma outra abordagem ainda é você cegar, né? A gente fala isso de cegamento, você falar que ele vai fazer um certo tipo de treino, mas ainda não dá parâmetro para ele, para ver até onde ele chega. Você só vai dando feedback ali momentâneo, que nem esse treino de 20 km no ciclismo. Ele pode estar já em 8.000 metros, você está falando que ele está a 5 ainda. Meio que vai enganar a pessoa que está treinando. Vai enganar no bom sentido, para ultrapassar os limites fisiológicos e os limites de geração de pensamento de fadiga. Que ele consiga trabalhar melhor com isso, né? Consiga trabalhar melhor em limites que ele nunca tinha alcançado ainda. Esse é o ponto. Você não vai fazer isso em todos os treinamentos, mas inserir isso também no processo. No caso do treinamento de força, a gente deixa aberto o volume. Legal, 12 repetições, beleza. Fala para ele assim, fica tranquilo aí, relaxa, vamos fazendo, você confia no teu treinador, beleza, eu vou estar controlando para você, vai fazendo. E aí você fala para ele que ele vai fazer 20 repetições, você dá um feedback ali que ele já está em 15, mas já está no 20. Você vai perceber que ele vai conseguir falhar muito mais tarde. Isso aí é descoberta recente. Isso aí, ao meu ver, viu, Renan? Vou deixar isso. Eu tô com uma palestra montada nessa linha. Isso vai revolucionar um pouco do que o pessoal tem falado de volume de treinamento aí em relação à musculação, tá? O pessoal tem trabalhado muito com volumes fechados, né? De séries, repetições. O que faz sentido quando você pensa do ponto de vista geral, mas quando você vai para essa capacidade individual do sujeito em lidar com estresse físico, mecânico, essa abordagem aí de não entender até a que ponto, né, o sujeito pode ir, vai fazer muita diferença para resultado a curto prazo. E alguns fisiculturistas já usam essas estratégias, né? E é algo assim que eu falo sempre isso, pessoal. O profissional de educação física, em qualquer área, saúde, performance, ele tem que entender um pouco da cabeça dos clientes e pacientes que ele está prescrevendo treino. A parte da psicologia é fundamental, né? É fundamental. A gente ainda tem uma gama muito grande de pessoas que acabam, eu não sei se seria esse o termo, mas endeusando uma variável de treinamento e aquilo acaba ficando, por exemplo, eu pego um estudo lá que as pessoas fizeram 16 ou 24 séries. 24 foi melhor. Então eu vou fazer 24 séries para todo mundo que eu trabalho. E na verdade o próprio estudo não fez isso exatamente. Foi uma população específica, aquilo ali foi uma média do resultado, mas a gente precisa, como profissional, melhorar nossa capacidade de isso aqui eu consigo aplicar para essas pessoas, mas tem coisa aqui que eu não consigo, preciso buscar em outro lugar. E eu vejo hoje uma tendência, até você citou desse estudo aí, desses novos estudos, da área da psicologia entrando muito dentro do treinamento, não só de alta performance, porque isso já tem há muito tempo, mas dentro da musculação mesmo, do fitness, assim, das pessoas comuns, né? Não atletas que treinam. É muito importante que o profissional olhe para isso, que as pessoas também considerem isso, considerem a sua própria percepção do dia, né? Ou da semana. A gente tem períodos durante as semanas ou durante os meses em que naturalmente a nossa performance vai oscilar, né? Nossa performance vai oscilar,
tanto para mais quanto para menos. E não quer dizer que você virou o maior atleta do mundo e nem que você perdeu toda a sua capacidade, né? Isso é importante, hein, Renan? Que você tá falando, cara, porque essa variação dia a dia, variação semana para semana, quando você compara você com você mesmo e compara você com, se você trabalha com alguns alunos ou clientes, ela acontece sempre. Por isso que a gente usa o processo de monitoramento. Então, eu costumo falar assim, ó, para quem está escutando a gente, né, que está treinando ou é profissional, nós estamos falando para os dois públicos aí, você tem que separar em 3 coisas. Vou falar para o profissional primeiro. Hoje eu atuo nessas 3 frentes. Ou com monitoramento do que acontece no treino, da carga de treino e do efeito do treino, com a prescrição de treinamento e com a periodização de treino. Então são coisas diferentes, ó. São coisas diferentes. Prescrição, monitoramento e periodização. A prescrição é o que acontece, é o que a gente faz em planilhas, a prescrição de treino. Né? Você está prescrevendo algo. Quando um médico vai prescrever um remédio, ele pega uma receita lá, ó, escreve, vai lá no farmacêutico ou na farmácia e vai comprar. Prescrição. Quando você manda uma planilha online, quando você manda no WhatsApp, quando você, antes de começar a sessão de treino, que tem aquelas fichas impressas, você vai, ó, nós vamos prescrever, o teu treino é esse. Certo? Quando você vai para o treinamento em si, você está monitorando a carga. E o pós-treinamento, você está monitorando o efeito do treino. Então, são situações distintas, né? Então, o que você falou? As pessoas variam muito de dia para dia em relação ao comportamento que elas têm frente a uma prescrição. Então, por isso que hoje a gente atua com a prescrição de treinamento e com o monitoramento da carga e do efeito do treino a longo prazo. A periodização de treinamento, ela não é um processo engessado. Você vai fazer um exercício... eu vou dar um exemplo assim o treinamento cardiopulmonar lá no SUS que eu falei que eu trabalho, a gente não faz diretamente lá. A gente trabalha muito em cima das capacidades neuromusculares, que é força, flexibilidade, entra a mobilidade também e a parte coordenativa, né? Mais coordenativa, a coordenação motora intramuscular e intermuscular. E a parte cardiopulmonar a gente faz por fora, por meio de planilhas. E atua orientando o pessoal. Aí usa vários métodos de controle, que nem você falou, dá pra gente fazer de longe isso aí. Usa PSE, usa frequência cardíaca, a gente usa limiar de conversação, que é uma dica legal para dar pro pessoal. Depende da pessoa. A gente encontra isso na consulta que a gente faz. Não é todo mundo que tem acesso a um frequencímetro. Tudo bem que hoje está massificado, mas tem a PSE, tem a relação com a ventilação pulmonar, tem vários métodos. Ali eles saem com uma planilha de 3 meses de treino. De acordo com a disponibilidade da pessoa, faz 2 vezes ou 3 vezes por semana ou uma vez, né? Mas ela chega ali com 3 meses de treinamento. E a cada 3 meses tem uma nova reformulação dessa planilha e ela sai também já com as zonas de intensidade. Então, a gente faz um teste de 5 minutos, né? As pessoas mesmo fazem, recebem essa orientação, vem um checklist para ela fazer, ou faz encaminhada corrida, ou faz em bicicleta ergométrica, ou faz em elíptico, depende do ergômetro que a pessoa vai usar. Mas ela sai com essa prescrição de 3 meses. E a gente orienta, ó, essa prescrição tá assim, eu vou falar dos diferentes níveis que eu atuo nesse sentido. Tem 3 alunas hoje comigo, que elas já estão no 3º ciclo de 3 meses, e elas fazem esse automonitoramento. Então, a gente usa um marcador que a pessoa acorda, vai no banheiro, chama variabilidade da frequência cardíaca. A Ivete, né? Vou mandar esse vídeo para ela depois. Ela faz a variabilidade há mais de 6 meses. Nós temos um histórico dela. Então, como é que funciona? Ela acorda de manhã, faz esse teste de 1 a 2 minutos, que é feito, dá para você fazer com o celular, com a câmera do celular. Tem alguns aplicativos que fazem hoje. Tem alguns relógios que fazem também, né? E tem algumas cintas que são padrão ouro que fazem também, da Polar, da Garmin, aí, vários dispositivos aí no mercado para isso. E ali, essa variabilidade em repouso, que é feito ali na posição sentada ou deitada, vai mostrar como é que a pessoa acordou, em relação à carga que ela fez no dia anterior, em relação se o sono foi reparador, aí entra uma série de fatores.
né? E essa medida de manhã mostra como é que ela está, se ela está recuperada ou se ela está muito cansada. É lógico que a gente não pode tomar decisão com uma medida só. Normalmente a gente usa as medidas semanais e um comportamento do que acontece em algumas medidas para tomar as decisões, mas ela mesma, ela tem muito conhecimento em usar a técnica, essa métrica de monitoramento. Ela toma as decisões no dia dela a partir do jeito que ela acorda. Olha que interessante. Então, o dia que ela está fazendo um tratamento para diabetes e hipertensão, já conseguiu aí com terapia ativa e passiva, ela está quase tirando os remédios em 7 meses. É difícil chegar nisso? É difícil. Mas a gente conseguiu, ela tem 61 anos. Tinha dificuldade de mexer em celular, tudo isso ela se colocou à disposição para aprender, nós fomos ensinando. A gente vai dando corda para o cliente, paciente, aluno. Isso é um ponto importante. A gente vai ensinando, educando, ó. Eu espero que essas mensagens que a gente está falando aqui cheguem em muitas pessoas. Então, no caso dela, ela gostou tanto de analisar isso que ela toma as decisões no dia a partir de como ela está no período da manhã. Então, se ela está muito estressada, que ela percebeu ali, ela já modula o dia dela para ter momentos ali. A gente trabalha muito respiração guiada também, respiração pulmonar, que abaixa muito o nível de estresse. Sempre oriento os alunos aí 2, 3 vezes por dia. Hoje a gente fica na respiração apical, que é o que a gente está aqui, ó. Agora é o momento. Nós estamos acelerados. Né? Aquela respiração mais cachorrinho, você não consegue encher a caixa pulmonar, a caixa torácica aqui com ar, ó. Você fica o dia inteiro assim, né? O pessoal está ansioso hoje. Precisa ter esses momentos de recuperação. Então ali ela modula. O treino que a gente faz vai de acordo com o estado que ela está no dia. Né? A gente não usa só esse marcador, usa outros também, medidas subjetivas, outras medidas também. Mas olha o nível que a gente chega. A gente tem a periodização pré-programada, que é a prescrição. A gente monitora o que acontece no treino e monitora o que acontece após o treino, que é o efeito do treinamento. Efeito agudo e efeito crônico. Efeito agudo a curto prazo, em até 7 dias. E efeito crônico, mais de 7 dias. Para a ciência do esporte. Então, a gente toma as decisões mediante ao comportamento da carga, mediante ao comportamento do efeito do treino e mediante aquela prescrição que a gente fez. Se dá para a gente adiantar, né? Se ela está respondendo muito bem ao treinamento, a gente adianta alguns treinos mais intensos e volumosos. No caso dela, nessa planilha de resistência cardiopulmonar, ela usa o método contínuo e o método intervalado. Método intervalado extensivo, né? Estímulos e o de alta intensidade, o HIIT. Estímulos aí de 30 segundos, 1 minuto, até 3 minutos. Então tem toda uma progressão. E é uma fala que eu falo pro pessoal assim, eu sempre brinco, viu, Renan? Eu mostro essa planilha, eu mostro o último treino. O último treino dessa planilha, ela tá montada baseada num artigo para portador de diabetes. Então tem ciência por trás. Já foi testado o modelo. E o último treino, e para pacientes que têm insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é um problema sério do coração. Ah, não posso fazer exercício, professor. Olha esse exemplo. Nesse exemplo, o último treino é um treino de 35 minutos, com intervalado de 1 minuto de estímulo por 2 de recuperação ativa. 1 minuto a 90% da frequência cardíaca de reserva. É um treino que, se você for fazer hoje, você vai sair extenuado. E eu mostro isso para a pessoa e falo, mas nunca que eu vou ser capaz de fazer um treino desse. Mas eu falo para ela, ó, tá vendo? Ó, nós vamos começar com 15 minutos, 20 minutos. Mostra o processo, né? Mostra o processo. E aí entra naquela questão da temporalidade que a gente falou. Todo ser humano precisa de temporalidade, pessoal, na vida. Organização. Quando a pessoa vê, e eu falo, nossa, eu vou conseguir fazer isso, professor? Vai. Porque a gente está estabelecendo uma progressão. Mas se ela fizer esse treino em outro momento, no início, ela desiste. Então, ou seja, esse processo de monitoramento, ele facilita muito no avanço, na progressão, em adiantar as coisas ou segurar também. No caso de atleta de alto rendimento, em vários momentos a gente percebe algumas situações de overreaching, né? Ou em até overtraining, overreaching não funcional. Como que a gente toma essas decisões? Nas informações que são coletadas ali durante o treino e após o treino. Se você conseguir, eu falo isso também. O papel do profissional de educação física não é só durante ali, isso em alto grau, hein, pessoal? Se você conseguir trabalhar nesse nível aí que eu tô falando, você vai ser diferente. E vai ser valorizado por isso.
Você precisa controlar alguns fatores externos, né? Para até poder gerar resultado para o seu aluno, para o seu cliente, né? Não dá para a gente ficar ali só na prescrição. Eu falo assim, a gente explora só a prescrição de treinamento. A gente vende planilha, a gente vende treinamentos a longo prazo, vende consultoria online, tudo isso é ótimo. Mas a gente deixa de explorar esse outro nicho. E na verdade é esse ponto que vai gerar um engajamento maior de quem está praticando. E aí você começa a alimentar, eu vejo isso para os meus alunos de consultoria. Você começa a alimentar essa autonomia que você disse, e aí a quantidade de motivos que o cara tem para continuar fazendo o que ele está fazendo passa a ser muito maiores. E aí eles escapa daquela de assim, vou conseguir só aquele objetivo final lá na frente. Porque eu não estou conquistando a cada semana alguma coisa. Quando eu tenho, eu consigo visualizar esse processo a longo prazo, a cada passo que eu dou, eu vou sabendo que eu estou chegando mais perto daquilo. Então eu vou alimentando a minha motivação. E tem muita gente que fala que motivação não é importante, né? Já escutou isso, eu tenho certeza. E sabe uma coisa que é legal? O que importa é a disciplina. Não, cara, pelo amor de Deus, sem motivação não se faz nada. As pessoas confundiram completamente o que é motivação. E os motivos vão se alterando, né, Renan? Que é o que você falou. Durante uma sequência, o que era difícil para a pessoa vai ficando fácil. E ali vai se renovando. E esse é o processo a longo prazo. Cabe a nós, profissionais, explorarmos isso melhor com nossos alunos, pacientes. E gerar autonomia. E assim, você vai me falar, né? Professor, mas é um relógio, variabilidade, é caro. Não, você pode fazer isso com métodos simples. Lá na nossa atuação prática, a gente fala para eles têm um caderninho. Caderninho, essas cartilinhas mesmo, ó, custa R$2 na papelaria. Os professores lá tem carimbo, tem... Então, por exemplo, para quem tem hipertensão e diabetes, nos 2 primeiros meses, ou eles fazem um automonitoramento em casa, no caso de portador de diabetes que toma insulina, recebe. Você tem lá um aparelhinho. É só você fazer o controle lá em jejum. Ou, a gente não usa para fins de diagnóstico, né? Não precisa ser em jejum, antes do treino, meia hora antes. Para o profissional de educação física entender como é que você está antes lá. Se estiver acima de 250 a 300, ele vai ter que mudar a carga de treino. Acima de 300 tem que esperar o remédio fazer efeito. Quem sabe até monitorar isso antes. E eles chegam nessa cartilinha, assim, isso a gente usa mais com idoso, né? Que o pessoal tem um pouco de aversão a celular em alguns casos, né? Eles acham tão bonito o professor chegar lá e olhar os valores de pressão arterial e de glicemia e carimbar, deixar o carimbo, que isso gera uma motivação, que nem você falou, motiva. A pessoa vai perceber, nossa, minha glicemia já está baixando. Nossa, minha pressão esse dia baixou bastante. Ou seja, ela vai percebendo que ela é competente. E isso gera adesão a longo prazo. Veja, você não vai gastar dinheiro nenhum para isso. Você está envolvendo a pessoa naquilo que você está fazendo. Eu falo isso, Renan. A saúde, a gente não pode esperar ela chegar. A gente tem que ir em busca dela. Não é passivamente, ativamente. Isso é importante. É nosso papel como profissional de educação física promover a autonomia e levar o aluno a esse processo de busca pela saúde. Isso é educação, né? Que é o que você está fazendo muito bem no podcast aí. Gerar um processo educacional que gere impacto e vai alimentando essas pessoas de motivos certos para que as coisas possam acontecer. Melhorar painel lipídico, melhorar hemograma, reduzir peso corporal, que nem é um dos principais desfechos aí que a gente espera, né? Massa corporal, melhorar função muscular, a pessoa ter mais possibilidade de fazer as coisas em casa, né? Tem um conceito legal nessa parte que a gente que estuda monitoramento fala muito, que é o que a gente chama de lifespan, tempo de vida útil. Isso é legal, pessoal. Você quer envelhecer como, né? Por isso que é importante ter acesso a informações. Que a gente vai ter uma expectativa de vida maior, a gente vai ter mesmo. A gente já sabe disso, mas a questão é como que você vai viver essa fase final da sua vida, 60, 70, 80, 90 anos, 50 anos? Como você vai viver isso? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E não se você vai viver mais. Todo mundo quer ter autonomia, quer ter tempo de vida útil, quer brincar aí com os netos, com os filhos. Que nem hoje, um dos principais motivos para eu fazer exercício
do jeito que eu faço, fui atleta também, mas é o nascimento dos meus filhos. Eu quero estar bem, né? Vou fazer 40 anos esse ano aí, eu quero viver até os 90, 95, 100 anos, né? Não depende só da gente, mas eu vou fazer o possível para isso. E o exercício tem um papel fundamental nisso. Tempo de vida útil. Isso que faz a diferença. Tem até uma frase que achei legal, vi em rede social esses dias aí, que é a verdadeira aposentadoria, né? Verdadeira aposentadoria é isso. Não é você se preparar só financeiramente. É você se preparar para ter massa muscular, ter tendão, ter movimento, poder participar da vida das pessoas, dos netos, dos filhos, continuar um trabalho ativo, a cabeça ativa. Essa é a verdadeira aposentadoria. Viver bem, né? Exatamente. Dentro disso agora, isso é uma coisa muito importante de se falar. Você falou muito de que seu trabalho também está ligado à sarcopenia e tudo mais. Qual que é a importância da gente pensar no trabalho de musculação, por exemplo, ou qualquer outra atividade resistida, com o intuito de aumentar o conteúdo muscular ou de prevenir a perda desse conteúdo muscular que naturalmente vai acontecer com o envelhecimento? Tá. Assim, pessoal, apesar de muitos terem ressalva em relação à academia, musculação nessa faixa etária, né? É algo que todo mundo vai falar que é importante para vocês, quem está envelhecendo, 60, 70, 80 anos. Porque o treinamento de força, né, que é a musculação em si, ela tem o que a gente chama de tensão mecânica. E isso é importante para uma série de partes do seu corpo. A caminhadinha lá que a turma faz às vezes não dá muita conta disso, Renan, né? A tensão mecânica, a caminhada tem uma pegada muito mais. A caminhada, hidroginástica um pouquinho mais também. Mas tem uma pegada muito voltada para coração e pulmão. A parte que a gente chama de cardiopulmonar e metabólica, sanguínea, né? Melhora muito essa parte aí. Agora, quando a gente pensa em músculo, em tendão, em saúde das articulações, né? Em ligamento, quando a gente pensa em cartilagem, você precisa ter o que a gente chama de tensão mecânica. O que é isso aí? É fácil o pessoal entender, né? Você precisa encurtar o músculo, ó, diminuir ele de tamanho e aumentar ele de tamanho. E, se possível, colocar uma resistência externa. Isso vai gerar uma tensão mecânica. Né? A gente chama isso de ação concêntrica e ação excêntrica. E tem a isométrica também. Que você pode estar parado apertando o braço. Isso aqui é até bom para diminuir a pressão arterial. Né? A pessoa aperta a mão, sustenta lá por 6 segundos, com o máximo de força que conseguir. Isso aí vai diminuir a pressão arterial na sequência. Né? Depois de alguns segundos. A gente sempre fala que o melhor remedinho que o hipertenso tem seria fazer esse tipo de situação. A contração muscular, né? A contração muscular, a tensão mecânica. Assim, ó, pra gente entender e fazer uma imagem, o músculo precisa apertar o osso. Né? O músculo precisa reduzir o tamanho com essa tensão e ele vai comprimir, apertar o osso. Tensão mecânica. Tá? Eu vou dar alguns exemplos nessa tensão mecânica aí. Vamos pensar, o pessoal faz muita suplementação de cálcio aí, né? Na terceira idade, aí no envelhecimento. Não adianta nada você ter bastante cálcio. O cálcio é importante porque é a base do osso, né? 95% do osso é formado por cálcio, pessoal. Então, faz aquele exame de densitometria óssea, o que você mede mesmo, ó, é a relação com o cálcio que você tem ali. A imagem vai dar ali um percentual disso, em centímetros cúbicos e assim por diante. Então, todo mundo fala de densitometria a partir dos 50 anos, mulheres com menopausa, 60, 70, 80 anos, todo mundo faz anualmente uma densitometria, ou da coluna vertebral, ou do quadril, ou dos ossos da perna, né? Que são as mais comuns. Aí tem, né, aquele gráficozinho famosão lá, que é a partezinha verde, amarela e vermelha. E ali tem um quadradinho preto que vai te dar se você está com a densidade mineral óssea em média ou menor. Então, o cálcio é importante para isso. Todo mundo fala, quer tratar redução da densidade mineral óssea, precisa tomar cálcio, fazer exercício e melhorar a alimentação. O exercício é o principal, porque assim, você faz a suplementação de cálcio, entra ali no sangue, não adianta nada estar só no sangue, você tem que transferir isso para o osso. E o que faz essa transferência em alto grau? Tem alguns estudos que mostram uma taxa de absorção de quase 7 a 8 vezes maior quando você tem essa tensão mecânica. Em treinos de 15 a 20 minutos.
Então é meio como se abrisse uma porta ali no osso, uma portinha que está ali no osso para entrar mais cálcio. Então, assim, se você fizer a suplementação e fizer a tensão mecânica, você tem as duas coisas sendo feitas da melhor maneira. Você está abrindo a porta e tem bastante lá fora para poder entrar. Agora, se você só suplementar, Não tem demanda. você não tem a abertura da porta. Eu estou dando o exemplo da porta para o pessoal entender. Mas a membrana óssea ali, ela não reduz a permeabilidade dela. E vai ficar mais difícil do cálcio entrar. E ali, essa suplementação quase toda vai estar sendo perdida principalmente na urina, né? Fora que sobrecarrega alguns outros tecidos. Então, assim, para resumir esse exemplo aí, eu tenho uma aluna que chegou para mim semana retrasada e falou: pô, professor, minha filha me mandou um suplemento de cálcio dos Estados Unidos, pagou $300. Tá começando ela. Porque se fosse aluno antigo lá, a gente cobra e eles conversam. Essas informações eles sabem. Os professores lá falam durante a aula esse tipo de informação, eles anotam no caderno. Eu já brinquei que eu vou fazer prova com eles lá. E aí, essa aluna estava começando, aí a gente foi olhar o suplemento. O suplemento realmente é bom, aumenta a taxa de absorção em relação a esses comuns que a gente tem em quase 1,2%. Só que eu falei para ela, 1,2%, $400. Comparado com os tradicionais aí que você tem 50 a 100 reais aqui no Brasil, 1,2%. Se você for para o exercício, vai para 15, 20%. Ou seja, às vezes as pessoas não fazem muito esse tipo de relação. Então, você falou do treinamento de força, por isso que é importante, pessoal. Porque mesmo uma pessoa com pouca disponibilidade de cálcio ali no sangue, se ela fizer exercício, a porta está aberta. Então não é a questão a quantidade de cálcio que você tem ali no sangue para entrar. Isso vai fazer a diferença? Sim. Mas a questão é facilitar a entrada do cálcio também ali para o osso. Como que você faz isso? Com caminhada muito pouquinho. Você tem que ter essa tensão mecânica. Por isso que adicionar resistência externa é importante. E você pode fazer isso de diferentes formas. Você pode fazer com elástico, você pode fazer com peso, com máquinas, você pode fazer isso com vários tipos, com o próprio peso corporal, você pode fazer isso com resistências na hidroginástica. A ideia é colocar uma resistência para que gere tensão mecânica. Tem alguns estudos para idosos, por exemplo, que a pessoa fazendo posicionamentos com o corpo e ativando o músculo voluntariamente é o suficiente, né, para gerar essa resistência externa. É lógico que depois isso vai precisar de uma progressão, e aí por isso que a musculação, né, o treinamento de força feito com pesos e máquinas tem uma pegada legal para essa população, porque ali a gente consegue modular bastante essa resistência externa, né? Algumas modalidades ficam um pouco limitados nesse sentido, mas isso vai fazer muita diferença, Renan. O treinamento de força hoje foi levado num patamar na área da saúde. Há 10 anos atrás a gente só falava da parte cardiopulmonar. Há 10, 15 anos atrás. Quando você pega as diretrizes sobre exercícios para evitar morte de coração, até 15 anos atrás, a gente falava muito do treinamento de resistência cardiopulmonar. O cardiologista tinha muito medo, estou falando isso a nível para o Brasil inteiro, aí tinha muito medo de liberar o paciente para fazer treinamento de força. Hoje em dia esse cenário mudou completamente. Tem vários estudos epidemiológicos relacionando treinamento de força com redução de morte, por todas as causas, e principalmente cardiovascular. Tem um estudo recente com mais de 2 milhões de pessoas que mostra uma redução, assim, pessoas que treinam neuromuscularmente a partir dos 60 anos, uma redução de quase 60% a 65% em fraturas, né, desfecho de fratura e desfecho de doença cardiopulmonar. Que é isso que a gente precisa lutar também nessa fase. Fratura, pessoal, queda. E se você tiver uma queda ali, fraturar o osso do fêmur, por exemplo, ficar 7, 8 meses parado, aí vai vir uma série de consequências, né? A pessoa fica acamada, aí dificulta a parte sanguínea, painel lipídico altera muito, vai deixar os órgãos mais vulneráveis, e esse é o problema que a gente tem que evitar. A perda de massa muscular vai ser muito mais acelerada, porque você vai estar parado, né, durante alguns meses. A massa muscular é fundamental. Por que a massa muscular aumenta com essa tensão mecânica? Porque é o estímulo necessário para isso, né? Então, que nem você falou, né, Renan? Massa muscular hoje é preditor de qualquer coisa, pessoal. Todo mundo tem estudo, calhamaço saindo aí.
imagem de quadríceps, imagem da perna, para você entender, e expectativa de vida. Então, se a pessoa tem músculo aqui na frente da perna, ela vai viver muito mais. Então, por isso que hoje todo mundo está avaliando, né? Toma cuidado, ó, faz essa avaliação. Se você tem muita gordura aqui, ó, no meio do corpo, aí dá para fazer uma medida de perimetria, não é a melhor, mas você pode usar outros métodos. Se você tem muita gordura central e pouca massa muscular na perna, procura um profissional para te explicar sobre isso. Então, isso é um recado legal para dar. Porque essa relação com massa muscular em perna hoje, em coxa, quadríceps e posterior de coxa, é um marcador de um dos mais importantes para a sarcopenia, que você falou, que é essa perda de massa muscular severa. Tem outros critérios também hoje na atualidade. Mas hoje a gente sabe que a saúde da pessoa depende quase que exclusivamente disso. Tanto é, pegando o exemplo da Covid aí, pacientes que tinham uma maior área de secção transversa no tecido muscular do quadríceps, quando eles eram internados por causa da Covid, internações graves, a chance, a internação para pacientes que tinham uma área maior de músculo na coxa era em média 10 dias a internação. Para sedentários que tinham uma menor área de secção transversa, a internação era para 18 dias e a chance de óbito era muito maior. Mas como? Eles começaram a fazer essas medidas de imagem de perna para tomar as decisões clínicas ali no tratamento da doença. Isso em pacientes graves, tá? Tô falando. Mas veja, eu tô dando esse exemplo para a gente entender a importância de você ter músculo para o processo de envelhecimento em todas as situações, pessoal. O músculo hoje ele atua como um órgão mesmo do corpo, sinalizando algumas situações específicas que vão combater diversas doenças, né? Tanto é que a gente hoje fala também das exercinas, né? O exercício ele é até considerado, né, uma polipílula da saúde. É um termo que é questionado e eu gosto, tá? Você pode... eu falo assim, que um dos únicos remédios que tem diferentes efeitos em diferentes doenças é o exercício físico, porque ele tem diversas formas de atuar no seu corpo. Então a gente fala mesmo que o exercício ele é uma polipílula. É como se você estivesse tomando aí vários remédios ao mesmo tempo para tratar várias situações. Ele vai ajudar em diversas doenças e condições, né? Tem um ponto importante aqui, eu me lembro durante a pandemia, inclusive, nós produzimos um curso junto com o professor Newton Nunes, não sei se você lembra, de síndrome metabólica, e você, inclusive, mostrou um estudo lá que comparava justamente essa imagem ali do quadríceps, né, de pessoas que estavam acima do peso, obesidade, e pessoas sedentárias. Isso é legal. Mas esses obesos eram fisicamente ativos, tinham um conteúdo muscular maior. E essas pessoas sedentárias tinham uma gordura intramuscular muito maior. Show. E eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Maravilha. Porque, rapidinho, é importante assim, existe uma aversão muito grande da população obesa ao exercício, principalmente ao exercício de força, porque foi nos ensinado que apenas o exercício aeróbico faz eu perder peso, né? Mas a gente precisa olhar com um cuidado extremo para essa questão do conteúdo muscular. Então, muito mais do que pensar principalmente em curto prazo, em médio prazo, o obeso não vai se tornar uma pessoa magra em 2 meses. Agora, a gente melhorar esse conteúdo muscular em 3 meses, 6 meses, em 1 ano, vai fazer muita diferença para a saúde dele, né? Sem dúvida. Não, isso é muito legal. E aí, ó, olha que isso... Eu vou falar da parte mais aplicada e depois eu falo um pouquinho do estudo. Mas assim, isso que o Renan falou é muito interessante, Renan. Você não pode estar preocupado só com o peso do seu corpo. As pessoas falam assim, mas eu tô com 2, 3 quilos a mais, 4 quilos, 5 quilos. Não é um bom indicativo isso. E isso não pode te desanimar também. Você não pode basear suas decisões a nível de alimentação e exercício só em cima dessa variável. Ela não é definidora. E aí entra o que você está falando. A gente tem gordura, por exemplo, em várias regiões do corpo, só para caracterizar, né? Tem a subcutânea, que é essa embaixo aqui da pele, ok? Tem a gordura intramuscular, que é a que fica lá dentro do músculo. Tem a gordura visceral, que é entre víscera e órgãos, né? Pâncreas, coração, gordura entre órgãos, a visceral, né? E a gordura central que a gente fala que é mais nessa região central do corpo.
Então, o que o Renan falou desse estudo é o seguinte: pessoas que estão acima do peso, tá? IMC entre 30 a 35, obesidade grau 1, ou sobrepeso 25 a 30. Tem um trabalho muito legal que mostra isso, né? Que se fizer treinamento de força 2 vezes por semana durante 16 semanas, né? Isso já tem efeito para 2 meses também, entre 2 a 4 meses. Nem sempre você vê muita redução de peso total, tá? E você vê pouca redução também de gordura subcutânea, mas você mexe muito nessas internas, principalmente no caso do treinamento de força, a intramuscular, dentro do músculo. Até tem imagens sobre isso, é muito legal. E o treinamento de resistência cardiopulmonar mexe muito nessa gordura entre vísceras. Então os dois são importantes, combinados as estratégias, ponto. Mas qual é a conclusão que a gente tira disso? Tem inúmeras aplicações práticas, né? Quando a gente olha, por exemplo, você está acostumado a olhar uma pessoa com roupa, né? O falso magro. Esse falso magro que é sedentário, que não faz exercício físico, ele tem pouca gordura subcutânea embaixo da pele. Mas quando você vai olhar para dentro do músculo, ele tem muita gordura intramuscular, tem mais do que na subcutânea. Isso ninguém fala. E para essas pessoas que treinam a força 2 vezes por semana e mesmo estando acima do peso, você começa a reduzir essa gordura intramuscular, mesmo ainda não mexendo na subcutânea. Então, do ponto de vista da saúde, em alguns casos, essas pessoas vão estar muito mais protegidas, né? É o que esse estudo mostra, que esses obesos, pessoas com obesidade grau 1, que fazem exercício por 16 semanas, têm uma chance em diversos sentidos de doença, por exemplo, doença cardiovascular, menor do que esses falsos magros. Então isso é legal para você levar para o seu tio, para a sua amiga, né? O seu amigo aí que é considerado falso magro, você olha para ele tem pouca gordura subcutânea, às vezes está de calça jeans, algumas roupas escondem bastante, né? Você fala, nossa, a pessoa tem saúde, mas você vai ver mesmo a fundo, ela não faz exercício, ela é sedentária. Então ela está sujeita a ter vários problemas. Então a gente usa essa informação em duas frentes. Primeiro, para motivar você, pessoal, que está treinando e está se baseando só em peso. Você já está mudando muita coisa por dentro, então se motive com isso. Nem sempre a gente tem acesso a essas avaliações que medem lá a gordura intramuscular, mas saiba, os estudos já mostram que você está reduzindo isso. Então você tem que se motivar com essa situação, tá bom? Esse é o primeiro ponto, você não pode estar preocupado só com o peso. E o segundo ponto é alertar essas pessoas falsas magras, com IMC entre 20 a 25. Eu fiz um estudo uma vez, um trabalho de conclusão de curso com modelo. Você pega as modelos, teoricamente são consideradas falsas magras, né? A gente investigou se elas faziam exercício. Numa agência ali na faculdade, na cidade que eu trabalhava. Nós consultamos 40 modelos. Das 40, só 3 faziam exercício. 3. Com medo de ganhar massa muscular, sair do corpo necessário. E nós fizemos um questionário de lesão. Por incrível que pareça, Renan. Você olhava para elas, elas tinham saúde. Usa muito salto, né? Elas tinham muita lesão em tendão. Vou falar Aquiles para você entender, mas tendão calcâneo. Então, você ia avaliar o tendão ali, o tendão tinha uma densidade muito pequena. E você pega, às vezes, alguém que tem sobrepeso ou tem obesidade grau que faz exercício, o tendão é forte. Então, ou seja, uma modelo como essa, com IMC de 20 a 25, que é considerada pelas revistas, pela mídia, pelas redes sociais como uma referência, estão cheio de lesão, tem muita instabilidade articular em joelho, e não são, assim, eu estou fazendo uma crítica construtiva, não são referência para essas que não fazem exercício de saúde, comparadas com pessoas que têm mais peso corporal. Tá bom? Então isso é importante comentar. Os trabalhos já mostram isso pra gente. Você começou a fazer exercício, você já vai ter uma série de benefícios. Você não pode ficar preso em uma ou outra variável, né? Eu tô numa luta agora recente pra gente abaixar a hemoglobina glicada de 3 pacientes que estão treinando certinho 4 vezes por semana, passaram com nutricionista. Essa semana mesmo fui verificar os exames bioquímicos dela, a gente conseguiu reduzir de 6,8% para 6,2%. 6,6%, o limite é 6,5%.
Ela falou, nossa, professor, eu desanimei, achei que eu ia melhorar, não sei o que. Eu falei, calma, vamos olhar pro resto. Melhorou o colesterol, já tá sem dor na coluna vertebral lombar, já tá com a libido mais forte, já tá dormindo melhor, não tava conseguindo dormir. Então, assim, as pessoas, a gente tem que analisar sob um prisma complexo da saúde. Esse é o ponto. Converse com o profissional sobre isso. E você que é profissional, não limite seu trabalho. A gente simplifica demais em alguns casos, Renan. Tende a escolher algumas variáveis como heróicas. E essa atribuição percentual ao heroísmo de algumas variáveis, isso vai prejudicar o processo a longo prazo. Não é a mídia que determina isso, né? E sim o entendimento desse processo a longo prazo. Então, eu sempre falo isso. Não vem conversar comigo sobre peso só, hein? Vamos ampliar a tua visão sobre esse processo. Falo para meus pacientes. Você não pode se basear só nisso. E ali a gente conseguiu desconstruir essa frustração que ela teve. E aí, dali, ela já saiu com outra perspectiva. Ela já tinha visto o resultado do exame. Ela chegou para mim lá, assim, quase jogando a toalha. Eu falei, calma, vamos olhar para o outro cenário. Olha o tanto que você melhorou já. E outra coisa, a hemoglobina glicada é super difícil de diminuir. Aí deu espaço para a gente explicar sobre o processo fisiológico para isso, que mostra um histórico de 3 meses do açúcar no sangue, é uma mudança crônica. Então, nós como profissionais de educação física, a gente tem que atuar nessa complexidade, pessoal. Quem entende de exercício e resposta ao exercício é o profissional de educação física, né? Não é nem o outro profissional da área da saúde. E aí a gente tem que ser levado nesse patamar de importância. Né? O pessoal da físio trabalha com o movimento humano, mas trabalha muito com fins de retreinamento, de reabilitação, quando o tecido ainda não está cicatrizado, né? Então, esse processo educacional, esse processo de envolvimento a longo prazo dentro de um projeto, uma periodização, é a gente. Então, nós temos que fazer a diferença. Isso é de extrema importância, porque em diferentes contextos, já falou mais de uma vez aqui, do cuidado que a gente tem que ter para não olhar para apenas um parâmetro para tomar decisão. E aí eu falo agora isso tanto para profissionais quanto para praticantes de atividade física, né? Então, desde a avaliação, quando eu vou fazer um exame de sangue, eu não posso olhar só para um parâmetro lá, e aí é muito complicado isso, é difícil. E também, quando eu estou buscando algum resultado de performance, seja ele qual for, eu não posso olhar para um parâmetro apenas, né? Isso vale inclusive para parâmetros bons, no caso você disse da variabilidade da frequência cardíaca, ainda assim, mesmo sendo um ótimo parâmetro, ele não pode ser o único. Tem que estar sempre dentro de um contexto, né? Mas é muito difícil a gente conseguir colocar isso na cabeça das pessoas se a gente não tiver uma convivência maior com elas. E agora eu cito um outro papel fundamental do profissional de educação física, porque eu trabalho com pessoas também parecidas assim nesses casos, e aí essas pessoas têm uma consulta com um médico a cada 6 meses, às vezes até um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, mas a média é de 6 meses. E o médico tem 40 minutos, 30 minutos às vezes, alguns ali 1 hora para conversar com essa pessoa. Nós, como profissionais de educação física, temos 3 dias por semana durante esses 6 meses. Então, o papel de educar as pessoas em relação a isso acaba ficando muito pra gente. Concorda comigo ou não? Não, isso é fundamental. A área da nutrição também, assim, eu tenho conversado muito com as nutris lá. Elas teriam que estar mais próximo. Uma dificuldade que elas têm, isso aí vai também aí pro pessoal, né? A gente não quer gerar polêmica, a gente fala da parte mais prática nossa, mas eu falo para elas, nossa, vocês precisariam estar mais perto dos pacientes, vocês atendem às vezes uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses, não. Nós precisamos ter um processo ali de acompanhamento melhor, que entra essa parte do monitoramento, né? Na educação física, a gente tem mais facilidade com isso. Até então, né, a gente também é valorizado por essa situação. Então, daí surgem várias abordagens práticas e dicas para o pessoal, né? Eu sempre falo, eu me modulo nisso e falo para os profissionais que trabalham comigo, a gente precisa alimentar essa interação diária com conversas boas. Assuntos voltados ao interesse ali, né? Às vezes a gente conversa para passar o tempo, não. Tem essa parte também, mas vamos trazer para o contexto ali do dia da sessão do treino aspectos importantes para a educação. E isso a gente tem muita força e autoridade.
né? Tem os dois lados. Como o aluno está muito em contato com a gente também, acaba diluindo esse processo de autoridade, né? Por isso que eu falo também que é importante fazer uma avaliação e uma consulta. Você precisa sair do ambiente diário que você tem para conversar 20, 40 minutos. Olha, quais dúvidas que você tem? Quais as perspectivas que você tem daqui para frente? Qual as suas expectativas? Eu uso bastante esses caderninhos com os pacientes, vai acumulando dúvida para a gente chegar num dia e conversar sobre isso, para a gente poder sentar mesmo, tirar um tempo do nosso treino para a gente tentar entender o que está acontecendo. Ah, tá com dor? Vamos entender o histórico da dor. Que hora que você sente? Em que momento? É depois do treino? É antes do treino? É depois que você dorme? É quando você está emocionalmente alterada? Vamos tentar entender isso. E esse processo educacional é fundamental. Isso que você falou é muito interessante, porque uma das únicas áreas que a gente tem esse contato diário é a educação física. Eu fui questionado isso recentemente por uma gestora minha. Ela falou, Thiago, qual é o segredo de vocês... A adesão nossa lá é 92% em um ano. Muito alta. É alta. A taxa de desistência em outros locais, se a gente pode falar um pouquinho, é muito grande, pessoal. É muito grande mesmo hoje na atualidade, né? Qual é o segredo? O primeiro ponto é isso que você falou, é o contato diário com o sujeito ali e geração de envolvimento mesmo, pessoal. As pessoas passam a confiar em você como autoridade. Você precisa virar uma autoridade para o seu cliente, para o seu aluno e conversar sobre situações positivas. Isso é tão importante, Renan. Vou dar uma dica para o pessoal aí. Eu faço isso há muitos anos já, tá? Sou docente universitário também, então tem essa facilidade. Mas eu sempre falei para professor de educação física. Hoje eu tenho um projeto voltado à população, onde eu tenho essa linguagem mais adaptada para vocês poderem entender. E isso começou desse processo de educação em saúde. Eu acho que é uma das grandes áreas do profissional de educação física explorar. Porque é o que eu falei, quem entende de movimento e de exercício, de fisiologia, biomecânica, psicologia do esporte, é o profissional de educação física. E ele que está atuando diretamente ali no dia a dia. Então esse processo de educação é um novo nicho do mercado, hein? Tanto é que hoje em redes sociais tem muitos profissionais fazendo sucesso nesse sentido. Tudo bem, tem a ideia do marketing, né? Tem uma ideia de uma série de perspectivas. Eu acho que a gente não pode ficar só nessa questão de correção de movimento e, assim, postar foto de antes e depois, né? De comportamento das pessoas em internet e também, assim, falar sobre bumbum durinho, né? Falar sobre... Eu acho que tem uma pegada do marketing nesse sentido, mas também trazer inicialmente... Você pode usar artifícios aí, gatilhos mentais, como é falado hoje na atualidade, mas também para tentar trazer para o seu ambiente prático essa seriedade aí, trazer essas pessoas a partir desse gatilho para desenvolver outros processos. Então hoje eu tenho uma plataforma, eu trabalho em cima de um projeto com uma plataforma, chama Vivendo com Exercício, depois você procura aí, onde lá eu ministro aulas de 5 a 8 minutos, a turma também não consegue ficar muito mais tempo que isso, né? Sobre determinados assuntos, tudo voltado ao exercício. Então, dúvidas que os meus pacientes e alunos foram tendo ao longo desses 12 anos, eu fui anotando tudo, tem essas cartilhas lá. Então, isso é uma sacada legal para você como profissional de educação física. Então, hoje eu gravo vídeos de 5 a 8 minutos, né? E vou subindo essas aulas semanais e vou entrando como conteúdo para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. A relação da creatina com o exercício físico. Muita gente tem dúvida nisso. Pô, a gente sabe orientar e aconselhar sobre suplementação. São as dúvidas, né, mais comuns que a gente tem em relação a isso. Aí tem lá 5 a 8 vídeos explicando sobre gera sobrecarga renal, deixa calvo, né? Melhora a performance em que sentido? A gente vai trazendo a ciência e é importante você ter contato com a ciência e com bons profissionais para trazer o que as evidências falam. Então, estou bastante satisfeito com esse projeto meu, era uma missão de vida, porque assim, a minha ideia é promover o entendimento para as pessoas, para que elas possam, a longo prazo, entenderem a relação do exercício com as vidas delas. Eu tenho lá umas 10 aulas, por exemplo, para falar dessa questão da adesão e essas teorias comportamentais em relação ao exercício, né? Como a gente falou no início do podcast aí.
Então é importante hoje, por exemplo, você prezar, você entender a relação do indivíduo ali com o prazer que ele tem com o treino. É lógico que você não vai promover prazer em todos os treinamentos, mas assim, opções de treinos que promovam isso para atuar frente a essas dificuldades cerebrais que eles têm. Então, como a gente tem esse contato diário, como você falou, eu acho que é um prato cheio para a gente estabelecer uma relação de autoridade com os nossos clientes, pacientes e alunos. É lógico que vai ter aquelas conversas que a gente sabe que tem, né? O que você fez ontem? O que tem aí culturalmente esse fim de semana? Mas a gente precisa entrar com a técnica do processo, pessoal. A gente não só prescreve treinamento, a gente prescreve, monitora, acompanha e educa. Eu sempre falo isso. Eu tenho o maior prazer quando um aluno meu, eu entrego lá, viu, professor, todo ano, como se fosse um exame, impresso ali, avaliações para eles. Funciona como um exame eles têm um histórico, todo ano. É tão legal quando eu recebo um feedback de um outro professor, recebi aqui, mudou de cidade, recebi 4 sequências de 4 anos de avaliações do que vocês fizeram. Não precisa ser algo alarmante, né? Antropometria, composição corporal, teste de força, teste de flexibilidade, ali algum tipo de resistência, né? Porque a gente está transferindo conhecimento. E ali contando o histórico da pessoa. Eu acho que esse é o nosso papel que entra também nessa ideia da educação em saúde. A gente precisa capacitar as pessoas para que elas possam, se esse for, tá no nosso fim lá, na nossa missão dentro do nosso conselho, para que as pessoas possam inserir a prática do movimento humano de uma forma mais fácil na rotina delas. E aí vale a pena comentar essa diferença entre atividade física e exercício. Você não tem tempo para fazer exercício, uma coisa que a gente trabalha muito em cima lá também é você aumentar o gasto de energia nessas outras horas do dia. Né? Tem muitas coisas legais sobre isso. Isso já vai trazer benefício para a saúde. Então eu, por exemplo, para quem me acompanha em rede social aí sabe, eu deixo o carro em casa às vezes e vou trabalhar de bicicleta, né? Para aumentar essa atividade física aí, porque nem sempre eu tenho tempo para fazer esses treinamentos cardiopulmonares. Então, eu aproveito esses deslocamentos do meu dia para poder aumentar o meu gasto de energia. Trabalha sentado. Sobe uma escada, levanta, faz ali 2 minutos de alongamento. O importante é movimentar corporalmente. Eu lembrei de uma outra coisa que eu estou estudando recentemente, que é assim também. A gente aproveitar essas... Eu e o Renan, nós estamos sentados há quase 1 hora aqui já, eu acho. Depois que a gente sair daqui, o nosso corpo vai estar... pedindo movimento. Cognitivamente, nós vamos estar cansados, porque nós estamos aqui gerando conhecimento para vocês, conteúdo. Vai gastando energia no cérebro. Mas a manifestação corporal, tem uma linha de pesquisadores estudando isso. O melhor momento para inserir o exercício para as pessoas. Em alguns casos, é a hora que ela sai do trabalho. Antes de deixar chegar em casa. Porque sentou no sofá ali, aí já é uma barreira. Então, esse estudo que eu estou citando aí, eles mostraram assim, uma pessoa assistindo palestra durante 1 hora e perguntaram qual é a sua vontade de fazer exercício antes da palestra e depois, e durante a palestra. Eles mostraram que as pessoas, o corpo da pessoa pede para fazer exercício quando ela fica 1 hora, 1h30 parada. Então, é legal você inserir esse conhecimento para facilitar a adesão ao exercício. Tem pessoa que fala assim, né? Eu vou sair do trabalho, vou passar na academia que eu desestresso agora. Por quê? O corpo está pedindo movimento. Você vai para os índices de monitoramento, ao invés da pessoa relatar cansaço, ela relata recuperação. É a partir disso. Mas como? Ela treinou e tá melhorando ali o bem-estar, tá melhorando a percepção ali em relação ao estresse? Sim, porque é isso que eu tô falando, né? Você tem a demanda, a fadiga mental e a fadiga física, né? Você podia separar as duas, mas as duas acontecem ao mesmo tempo. Mas assim, a demanda cognitiva, ela é um pouquinho diferente da demanda física. E isso é importante a gente, como profissional de educação física, entender. Nos 2 pontos. Você não vai pegar também um dia estressante fisicamente, você vai jogar um treino lá no final do dia, poucas pessoas vão lidar bem com isso. Então, esse tipo de cenário aí, perceber isso diariamente com o aluno paciente, que nem você falou de descontato direto, é fundamental. Não, você tem que fazer o treino no meu horário, do jeito que eu quero, com os exercícios que eu quero, tudo bem, é você que tem um conhecimento.
Mas em algum momento ali, a autonomia do sujeito vai prevalecer também, principalmente no início. E isso vai ser importante para o processo, você adentrar para além do momento que ele está com você. Que é o que você falou da educação diária também em relação ao que você está fazendo, né? Isso é fundamental, cara. Eu acho que quando a gente... Eu percebo isso, na verdade, de vários colegas que eu converso. Alguns percebem isso até de maneira não muito teórica, assim, né? Mas a própria percepção do dia a dia leva eles a entenderem isso. Quanto mais a gente consegue perceber o contexto do sujeito, melhor. Tem gente, volta naquela, que não consegue ir trabalhar se não treinar antes. Não consegue performar no trabalho. Então, para esse sujeito, isso faz mais sentido. Tem gente que não consegue acordar de manhã e treinar, porque se sente indisposto, não consegue render e tudo bem. Tá tudo certo. Vou fazer Vai trabalhar depois, vai treinar depois. Isso é legal que você falou. Para depressão e ansiedade, de manhãzinha, olha que legal, pessoal. É uma doença séria, né? As pessoas tendem a negligenciar. Eu trabalho bastante com pessoas que têm diagnóstico de depressão também. Hoje em dia, cada vez mais, né, Renan? As pessoas... E o efeito do remédio leva a isso. Elas perdem o que a gente chama de raça mesmo, né? Eu falo assim pra ele, vitalidade. Se você entra no período da manhã ou antes de trabalhar, que nem você falou, o exercício tem essa pegada de aumentar aporte energético. Você dá ali um estímulo de alta intensidade, exemplo, uma bicicleta ergométrica ali, 30 a 60 segundos de estímulo. Ou pode ser outra coisa, né? Se você não tem a bicicleta, outros cenários, a gente usa muito isso em aquecimento também. Às vezes a pessoa chega lá, professor, tô cansado, tô alterado, ontem briguei, nos diversos problemas do contexto que você falou, a gente chega no aquecimento, eu oriento meus professores lá, vai, dá uma ativada, a gente fala assim, porque aumenta relação com o campo energético, né? Percepção da energia para fazer algo. Se as pessoas entendessem isso, usariam isso no dia a dia. Para ansiedade e depressão é bom porque você quebra, você aumenta aporte de vitalidade para a sequência, principalmente no período da manhã, que é onde as crises se instauram mais. Tá? Durante a noite não dá para você usar, que é quando eles têm mais pensamentos catastróficos, né? Não deixa para pensar nas coisas à noite, hein, pessoal? Isso aí tem muita coisa legal sobre isso também, hein? À noite seu cérebro tá cansado. Você tende a catastrofizar aquilo que você tá... Sempre o problema vai ser maior. Você precisa dormir bem para acordar bem para resolver as coisas a nível racional no outro dia. No caso da ansiedade e da depressão, você acorda de manhã, você às vezes fica perdido. Contato com a luz natural e exercício para aumentar vigor de manhã é tratamento básico. Porque a pessoa está precisando gastar energia com algo, fazer algo que tire ela daquele estado. Ela precisa perceber que ela está fazendo algo. Senão ela cai ali só no pensamento, cognição. E isso implica fisiologicamente numa série de situações. Aumenta a pressão arterial, sensação de sudorese, ativa de forma geral o sistema nervoso central, né? E o sistema nervoso autonômico simpático. E isso aí reduz imunidade, uma série de problemas na sequência. Então, eu lembrei disso para comentar com o pessoal, porque é interessante. Estímulos de 20 a 60 segundos, em alta intensidade, mudam a pessoa do estado que ela está. Coloca a pessoa em hipervigilância e com sensação de vigor. E isso vai durar algumas horas, né? Então, eu sempre recomendo isso também. Tá desanimado para treinar? Faz um pequeno estímulo de alta intensidade, mesmo que você tá cansado, não vou treinar, tá chovendo, tá, dá uma alta intensidade, um estímulozinho desse, que você vai recuperar essa vitalidade, você vai mudar de ideia. Isso altera a ativação do sistema nervoso central. Então, uma dica aí pro pessoal é não desistir antes de fazer isso aí. E aí, você vai, consequentemente, conseguir se sentir melhor durante o trabalho, durante o seu dia, de uma forma geral. A tendência é que você cuide mais de aspectos de alimentação e hidratação, né? Porque você já não começou o dia com a sensação de estar derrotado. Exato. Certo? E no fim do dia, a tendência é que você tenha menos esses pensamentos catastróficos, porque naquele dia você venceu. Naquele dia você fez bem a você mesmo. Então, é sempre uma cascata, né? Uma cadeia de reações
que assim, não quer dizer que o que você faz na primeira hora do dia vai ser sempre a melhor coisa, porque é todo um contexto do dia anterior, de como você Claro. comeu, quanto se hidratou, se teve algum estresse além do comum e tudo mais, né? Mas é uma maneira simples de educar as pessoas, né? De orientar e que faz muita diferença. Eu utilizo isso às vezes, quando a gente não tem equipamentos, subir no degrau. Legal. A velocidade mais rápida que você conseguir, 30 segundos, depois 30 segundos. Você percebe que uma série de 3, 4 minutos ali, fazendo isso, muda a expressão facial das pessoas, cara. Claro. Isso é impressionante. E é lógico que tomar cuidado com algumas coisinhas de... algumas pessoas não podem com estímulo desse porte em fases iniciais, né? Sim, De sim. periodização, mas tem uma oportunidade incrível nesse sentido aí, Renan. E assim, causar emoção também, né? Algo que é importante. Às vezes, uma risada, um exercício que promova a retirada do estado daquela pessoa do jeito que ela tá. Uma risada, uma hiperativação. E isso é importante, cara. Eu lembrei de a teoria do afeto, né? É um círculo. Isso é importante você perceber. Existe, que nem nós falamos no início do podcast, né? Existe o exercício certo para cada pessoa. Tem pessoas que têm diferentes tipos de preferência. Isso é importante você perceber, né? Tem pessoas que têm preferência por atividades e exercícios que envolvam uma baixa ativação energética. E tem pessoas que preferem exercícios com uma alta ativação energética. E não é diferenças entre pessoas só também, mas de você com você mesmo. Momentos, né? De momentos. E isso que é importante. Que nem você falou do contexto, da análise disso no dia a dia, o profissional que faz isso, e você é experiente, ele tem um diferencial. Isso facilita a adesão a longo prazo, porque você está se adaptando à condição, ao estado fisiológico que o indivíduo apresenta para você e tomando as decisões naquele momento em relação a isso. É muito legal isso, viu, Renan? Então, hoje, por exemplo, eu falo muito sobre sono também relacionado ao exercício, porque isso é fundamental. Se a pessoa dormiu mal, já pode esperar que no outro dia, assim, basicamente, né? Todos o aporte que você vai dar para ela vai estar alterado, até as decisões que ela vai tomar no dia a dia. Então é importante o profissional aí de educação física estudar um pouquinho sobre o sono também, monitorar isso um pouco melhor. Qualidade e quantidade de sono. Se a pessoa não dorme bem, teoricamente, assim, você vai estar limitado para algumas abordagens que você vai fazer com ela na sequência, né? Então, e o que é dormir bem, né? Não acordar à noite, ter dificuldade de dormir novamente, né? Então, assim, se você acorda, você tem que dormir pelo menos em 5... A gente evita de falar isso porque o pessoal fica ansioso. Você acorda à noite, não dormir. O professor falou lá que demorou mais que 10 minutos. Fico olhando no celular. Olhou em celular, pior ainda, né? Mas é assim, dormir em média 6 horas e meia a 8 horas por dia. Se acordar à noite para ir no banheiro, voltar a dormir em 5 a 10 minutos. Uma boa noite de sono começa na hora que você acorda, que é contato com a luz natural. A gente tem algumas células no cérebro que chamam células clock, células relógio mesmo, que estão bastante relacionadas ao ritmo circadiano. O profissional de educação física precisa entender de ritmo circadiano. Ciclo biológico, pessoal. Por exemplo, você vai fazer um treino de flexibilidade. No período da manhã é completamente diferente em relação ao período da tarde, né? Você vai fazer um treinamento de força com alta ativação no período da manhã, tem que fazer esse aumento do vigor. A pessoa está ali com a coluna vertebral ainda inchada, né? Dilatada, os discos intervertebrais, tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, ciclo circadiano é fundamental entender para você não cometer alguns erros. A primeira coisa que eu faço, Renan, eu diria assim, ó, eu vou começar um programa de treino, uma assessoria. A primeira coisa que eu investigo em atleta, em pessoas assim, né? É o estado fisiológico que ela se encontra. Você está garantindo, né? Você tá garantindo o teu sono? Você está garantindo a tua alimentação? Você está garantindo o tempo para fazer exercício? É daí que eu parto. Os 3 pontos. Se ela tiver com o estado fisiológico alterado inicialmente, não está dormindo bem, não tá tendo uma demanda emocional grande, tá passando por algum momento difícil,
a gente vai conseguir avançar pouco, né? Em termos de adaptações, pensando em hipertrofia muscular, pensando em melhoria de uma série de processos, a gente vai estar bastante limitado, né? Então eu falo para ela, a primeira coisa, a gente vai ter um checklist, ó, vamos melhorar, começar por aqui. Antes de você fizer essa abordagem mais severa de tratamento, vamos tentar melhorar o seu estado fisiológico. Dormir melhor, né? Se hidratar aí do jeito que você tem que fazer, aumentar a qualidade, trabalhar a qualidade e a quantidade da alimentação. Vamos tentar melhorar isso um pouquinho, consultar uma Nutri, ou não tem condição de consultar uma Nutri, vamos trabalhar com algumas recomendações que a gente já tem. Você entra aí na internet, no próprio site do Ministério da Saúde, você tem vários guias de recomendação de nutrição para o brasileiro, baseado na cultura da população brasileira. Então, o profissional de educação física pode entrar nisso, tá? E aí, analisar quantidade e qualidade. Qualidade as pessoas dominam bem, em alguns casos. O problema é a quantidade, né? Às vezes as pessoas não dominam aporte calórico e aí tem algumas dificuldades, né? Então, garante o estado fisiológico primeiro da pessoa, entra no equilíbrio da homeostase fisiológica para depois entrar realmente em alto padrão com manipulação de intensidade e volume. Caso contrário, assim, a gente vai ter uma série de dificuldades no início, a desistência é alta. Eu sempre falo que os 3 primeiros meses são bastante importantes, porque é onde a pessoa está mais motivada, por alguns motivos que ela chega para a gente, né? Tem estudo mostrando isso também, quando você compara 0 a 3 meses e 3 a 6 meses. No primeiro momento é mais fácil elas entenderem a sua abordagem, mas inicialmente você tem que garantir ritmo circadiano, ciclo biológico, acostumar com o horário, melhorar a qualidade do sono, melhorar aporte de alimento, melhorar a forma que o esforço que ela está fazendo para treinar com você, tentar melhorar isso para ela, entrar por outros caminhos, por exemplo, como eu falei, de aumentar gasto de energia fora os treinamentos. Tem uma série de coisas a serem exploradas anteriormente que vão ajudar muito no primeiro mês, 45 dias. Para aí depois a gente ter essa pessoa ali com esse vigor, com esse controle das patologias, né? Que é o principal. O pessoal fala assim, mas está prescrevendo esse treino para pessoas com depressão, para quem tem diabetes. Claro, já está comigo há 3 meses. É diferente de pegar uma pessoa que está começando agora, mesmo sendo a mesma doença. Então são esses cenários que a gente precisa aprofundar um pouco melhor na nossa área também. Perfeito. Bom, a gente vai chegando aqui para uma reta final agora, né? A conversa tá boa, hein? Na verdade, a gente poderia ficar aqui mais umas 6 horas, talvez, não? Mas eu já quero te convidar para, em breve, participar novamente, tá? Porque, como vocês perceberam, a gente tem muito assunto aqui para poder falar, né? Tem muito mais coisa que eu tenho certeza que o Thiago conseguiria contribuir aqui. Mas para a gente ir para uma reta final aí agora mesmo, eu queria que você colocasse assim, sem nenhuma população específica mesmo, para a galera de uma forma geral, cara. Por que que o corpo humano precisa de um movimento? Qual que é o recado que você deixa assim, com seus anos aí de experiência teórica e prática, e com toda a bagagem que você tem, e o que é que você vai deixar para os seus filhos de ensinamento em relação a isso? Legal. Eu gosto de iniciar essa fala falando a diferença entre idade cronológica e idade biológica. Uma coisa é falar de um corpo de 40 anos que faz exercício há 15, 20 anos. Uma coisa é falar de um corpo de 40 anos que é sedentário há 15, 20 anos. Se você analisar e fizer essa comparação, é completamente diferente, pessoal. Hoje eu fico feliz porque eu vejo muitas pessoas, a gente tem mais acesso por redes sociais também, mas pessoas de 60, 70 anos que postam às vezes fotos com 40, 45 anos e se comparam. Nossa, olha como eu era com 40, 45 anos. Fumava, bebia, sedentário. Então, com 60 anos, essa pessoa tem muito mais saúde do que com 40 anos. E como é que ela chega nesse estágio? Pode ter certeza que um dos elementos básicos disso, Renan, é o movimento humano. Nós fomos feitos para nos movimentar. Hoje a gente tem uma série de facilidades da modernidade, tecnologias que vieram modificar as nossas vidas, tudo isso é muito bom.
Só que a gente não pode esquecer que nós somos seres que dependemos de movimento humano. Então, em algum momento da nossa rotina, a gente tem que separar para estar preparando o nosso corpo dessa forma. A gente foi feito para isso, né? Todos os tecidos do corpo dependem da prática de exercício. E não só isso, né? Quando a gente fala do exercício físico, ele engloba todos os domínios da saúde. Domínio físico, domínio emocional, domínio cognitivo, psicológico, né? E o domínio espiritual. O domínio espiritual a gente não entra muito porque cada um tem sua crença, mas para você ter saúde você precisa estar bem nos 4. Domínio físico, todas essas adaptações que a gente falou, o exercício vai promover. Né? Não vou repetir aqui para não alongar, nós estamos finalizando. A gente já sabe que o exercício é uma polipílula para a saúde. Domínio físico, domínio emocional. O exercício reforça o seu padrão de emoção positivamente, que nem você falou um pouquinho sobre hábitos angulares. Tem muita discussão nesse sentido. Você começa a fazer exercício, automaticamente você já sabe que a sua rotina ali vai ser alimentada por outras coisas. Uma coisa puxa a outra, como você falou, uma angulação, né? É interessante perceber isso, como o seu ambiente vai sendo modificado quando você insere o movimento humano. No domínio emocional e cognitivo, né? E sem contar que o domínio físico vai influenciar no domínio cognitivo, você aumenta as suas potencialidades, né? Quando a gente está em movimento, o nosso poder de atuação mental, né? E de achar motivos certos que gerem motivação para gerar bons comportamentos em todos esses cenários que eu falei desses domínios, vai ser facilitado pelo movimento humano, sem dúvida, né? E se você fizer isso individualmente, em grupo, e ter mais pessoas que te apoiem nesse sentido, a gente vai gerando um processo de imantação em relação às pessoas. E é isso que eu espero para os meus filhos. Quero ser exemplo para eles nesse sentido, né? E levar isso para a sociedade como um todo, porque quanto mais pessoas com esse discurso nosso, mais a gente consegue modular o ambiente de todas as pessoas, e que é possível para todos se movimentar e que isso aconteça também de uma forma prazerosa e divertida, né? Eu penso que a gente está num cenário aí interessante para algumas situações, tá? A gente vem vendo algumas situações positivas aí nesse cenário que a gente está, né? Principalmente nessa ideia da valorização do exercício e do profissional de educação física nesse ponto. Mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de se preparar cada vez mais. A gente não é só um prescritor de treinamento, pessoal. O profissional de educação física, ele prescreve, monitora a carga, monitora efeito e, principalmente, ele educa o paciente, aluno, o cliente. Nós temos que levar esses indivíduos a um processo de autonomia para que ele leve isso para a vida toda dele e consiga também levar isso para as outras pessoas, né? Que aí entra o conceito que eu falo assim, que é a saúde da família. Se eu melhoro a saúde do Renan, eu melhoro a saúde da esposa dele também. E da filhinha que está para chegar. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de mudança de ambiente e que as coisas vão sendo reproduzidas em diferentes níveis. Esse é o meu recado final aí para as pessoas. Tá certo. Bom, muito obrigado, professor. Obrigado mesmo por ter participado mais uma vez. O convite já está feito para a próxima. É difícil organizar a agenda, eu sei, mas a gente sempre tenta se ajustar ali e em breve a gente faz mais uma vez. Tá certo? Queria agradecer aqui o Alex, o pessoal aqui da produção. Obrigado mesmo. Parabéns por tudo aí, pelo trabalho. E deixar um recado para você que nos assistiu, nos acompanhou até agora, para ficar ligado aí que a gente vai tentar fazer o máximo de programas, né, que a gente conseguir. Quero trazer aqui muitos convidados de muitas áreas ligadas à saúde e à performance, né? A área da nutrição, da medicina. Se você tiver sugestão de algum convidado aqui, pode entrar em contato também e passar aqui pra gente, né? Que a gente vai tentar convidar e ver qual é a possibilidade de fazer isso acontecer. E se você quiser ser um apoiador desse projeto, também entre em contato aqui, vai estar na descrição o meu contato. Se você quiser apoiar esse projeto de alguma maneira, vai ser muito bem-vindo. Assim a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdo, né? Eu espero que isso se torne recorrente. E queria deixar o meu agradecimento aqui especial a todos os profissionais de educação física,
a todos os profissionais de saúde que são comprometidos em fazer o seu trabalho técnico e principalmente em educar a população de alguma maneira. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar, para melhorar a nossa vida, a vida de quem está à nossa volta e de deixar alguma coisa aí para a sociedade, né? Então, muito obrigado a todos. Espero que a gente se encontre em breve e até mais. Valeu, pessoal.